Olá, tudo bem? Sou eu aqui, o Dr. Bruno Caetano, sou médico, psiquiatra e sou aqui autor do Fortemente. Estou aqui para te dar algumas dicas e te ajudar a desenvolver certas habilidades, certas competências, para que você possa ter uma melhor regulação emocional e lidar de uma forma mais adaptativa com os problemas, com os obstáculos, com aquilo que a vida oferece para a gente aí a todo instante. Quem é que não tem uma pedrinha no sapato para incomodar dentro desse ponto de vista mental, psíquico? E o assunto deste vídeo é voltado para uma expressão popular que eu escuto muito aqui dentro deste consultório. As pessoas às vezes dizem assim: eu prefiro ter paz do que ter razão. Isso elas falam quando elas preferem ficar caladas e não entrar numa discussão, não ficar querendo defender seu ponto de vista. Vamos então avaliar essa expressão com um pouco mais de profundidade, com um pouco mais de cuidado. Primeira coisa, é possível ter as duas coisas, ter paz e ter razão? Na minha opinião, é meio complicado isso, porque quando você se esforça para defender um ponto de vista com unhas e dentes, você precisa colocar o outro numa posição de errado. E quando você faz isso, de uma certa forma, isso vai perturbar a sua paz. Porque, na verdade, essa sensação de isolamento, de separação, ela é um pouco ilusória. Nós estamos todos no mesmo barco. Na verdade, o outro é uma continuidade daquilo que nós somos. E se você se esforça para colocar a outra pessoa numa situação desfavorável, você está dessa forma perturbando também aquilo que você é. De uma forma ou de outra vai espirrar em você. E aí isso acaba gerando um certo conflito, uma certa perturbação da sua paz. Então, na minha opinião, não tem como ter as duas coisas, razão e paz. Uma coisa você vai perder nessa história. Aí, algumas pessoas escolhem ter razão, elas gostam tanto de estar com a razão que elas falam: eu prefiro ter a razão do que ter paz. Mas outras pessoas vão preferir ter paz do que ter razão. E aí, por isso que a expressão popular ganhou tanta força. Só que aí eu costumo dizer o seguinte: existem 3 erros que podem acontecer aí no emprego dessa expressão. Primeira coisa, primeiro erro, é a pessoa achar que por ela ter ficado calada, ela escolheu ter paz, mas na verdade ela não está em paz, porque ela fica internamente ruminando aquilo, pensando sobre aquilo, leva aquele assunto para casa, leva o conflito para a cama e aí ela não está em paz. Ela só ficou em paz da boca para fora. Internamente, no fundo, ela não ficou verdadeiramente em paz. Então, quando você escolher ficar calado para não entrar numa discussão e defender essa ideia que eu prefiro ficar em paz do que ter razão, fique em paz de verdade. Não fique esperneando por dentro, não fique pensando nisso, esqueça o assunto e vá curtir a sua paz. Um outro erro que eu percebo nessas situações é que a pessoa estabelece uma visão dicotômica das conversas, das discussões. Essa visão binária, certo e errado. Só existem essas duas possibilidades. Ou eu vou estar certo ou eu vou estar errado. Como se a verdade fosse uma coisa que tivesse que pertencer ou a um ou ao outro. Sendo que existem outras possibilidades. Pode ser, por exemplo, que os dois estejam errados, que acontece muito. E pode ser também que eu esteja parcialmente certo, parcialmente errado, e o outro está parcialmente certo e parcialmente errado. Então existem mais possibilidades. E pode ser ainda, que a que eu prefiro ainda mais, é que eu estou simplesmente expressando a minha opinião e que eu tenho alguns elementos da razão e da verdade e que a outra pessoa também está expressando a opinião dela e que ela tem alguns elementos de razão e de verdade. Vai depender da perspectiva de cada um. E o outro erro que pode acontecer também é da pessoa achar que só tem 2 caminhos para ela seguir. Ou eu fico calado, ou eu entro para brigar até ganhar. Ou perder. Mas ela vai entrar para brigar, ela vai entrar para dar uma de bravinho, de ficar nervoso. E aí ela não consegue estabelecer uma conversa respeitosa, uma conversa educada, uma conversa pacífica, uma conversa madura. E então ela opta por ficar calada e dá uma de: tá bom, você está com a razão e eu fico aqui calado. Sendo que existe o caminho de você estabelecer uma conversa madura, uma conversa respeitosa e defender a sua opinião, o seu ponto de vista, mostrar os seus argumentos e também poder ouvir a outra pessoa, escutar a opinião dela, escutar o ponto de vista dela, os argumentos e assim estabelecer uma conversa agradável.
Esse é o melhor caminho, na minha opinião, é o caminho mais adaptativo, mais funcional, que eu acho que nós vamos conseguir melhor as coisas que nós pretendemos na vida. Tá certo? Então a dica é essa. Existem outras possibilidades, você pode defender a sua opinião. Aliás, você tem o direito de expressar a sua opinião, isso é um direito humano. Mas lembre-se que a outra pessoa também tem esse direito. Ela tem o direito de expressar a opinião dela. Então, deixe que a outra pessoa fale o seu ponto de vista e assim tente estabelecer uma conversa madura, uma conversa respeitosa, no qual você vai expor seu ponto de vista, expressar a sua opinião e vai escutar a opinião da outra pessoa. E não precisa de ninguém estar certo ou errado, simplesmente cada um está estabelecendo e expressando a sua opinião. Mas se em algum momento você perceber que não vai dar certo, que a outra pessoa está se irritando ou que você está se irritando, interrompa a conversa, deixe isso para outro momento então. É melhor evitar o conflito mesmo e aí ficar calado. Mas, se você conseguir, procure sempre, na medida do possível, agir desse primeiro modo que eu te falei. Eu acho que assim vai funcionar melhor, tá bom? Se você gostou, deixa aí sua curtida, faça sua inscrição no nosso canal, que o Fortemente está aí para te trazer esse tipo de dica e te ajudar nessas situações conflituosas aí da vida. Beleza? Um abração e até logo. Tchau!